Gladys. Boa noite, Gladys. Estamos juntos aí. Boa tarde, boa noite, Alice. Vamos dar sequência ao nosso estudo no mundo maior. Hoje o tema, ele é um tema muito sensível, é um tema super necessário para que nós possamos refletir, principalmente no mundo de hoje, um mundo descomprometido em boa parte com o comportamento mais sadio, um comportamento mais aos moldes do Evangelho, um comportamento que possa trazer saúde espiritual, saúde física, saúde mental. O André Luiz, neste capítulo, eu fiz uma síntese muito grande para poder realmente chegar parte do final, quase ao final, porque aqui ele vai mostrar um quadro real de uma mãe, de um coração maternal desencarnado, implorando a intervenção de Calderaro para uma grave problemática que a sua filha, de nome Cecília, estava passando. Um problema gravíssimo que vocês vão ver. E essa mãe, ela estava pedindo socorro, pedindo realmente que o Calderaro pudesse fazer uma intervenção direta, se havia possibilidade de ainda salvar a sua filha de um mergulho num abismo muito profundo. E vamos ver exatamente como é que é narrado esse drama dessa mãe desencarnada. Quanto André Luiz defrontamos com um aflito coração materno, implorando Calderaro, Calderaro, e ela exorando ansiosa, por favor, ampare a minha filha. E o Calderaro perguntou se a filha dela, já conhecia o caso, estava piorando. Ou tinha piorado. E ela disse muito, ela piorou muito. Observo que ela enlouqueceu de vez. Então ela está levando uma informação para o Calderaro, solicitando ao Calderaro uma intervenção direta numa filha que está muito pior do seu estado emocional, psicológico, e inclusive ela chega a usar o termo, eu observo que ela enlouqueceu de vez. Encontra-se à beira de um extremo desastre. E o Calderaro explicou para André Luiz, que estava por fora do assunto, o que estava acontecendo. É o seguinte, diz o Calderaro para o André Luiz: trata-se de deplorável caso no qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores do ser humano. Essa mãe, ela deixou uma filha, que tem o nome de Cecília, na crosta planetária há 8 anos. Cecília era rica, foi criada com excessivos mimos, desenvolveu-se na preguiça do trabalho e na irresponsabilidade. Tinha muito dinheiro, tinha uma vida de nobre, não precisava trabalhar, então levou uma vida na ociosidade. E o pior foi o excesso de mimo que a sua mãe lhe dispensava. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, e assim que essa mãe desencarnou, já há 8 anos, ela começou a ter um domínio sobre todos os seres da casa, já que eles eram pessoas de hierarquia social muito alta, elevada, eram pessoas abastadas.
Então ela começou a dominar os governantes, começou a subornar as criadas da casa e burlou também a vigilância paternal do pai. Ela conseguia usar as suas artimanhas. Aos 20 anos de idade, Cecília, cercada dessas facilidades todas, precipitou-se nos desvarios da vida mundana. Com 20 anos de idade, isso é um livro que nos narra um drama da década de 30 ou 40 no Brasil, com uma sociedade um pouco diferente da sociedade de hoje, eu diria que uma sociedade mais conservadora. Ela, com 20 anos de idade, começou a levar a vida na devassidão escondida do pai. E ela já era de maior, 20 anos de idade. Desprotegida pelas circunstâncias, não se preparou para enfrentar os problemas do resgate próprio. Portanto, sem proteção espiritual, sem os abençoados estímulos dos chamados obstáculos materiais, porque tudo era fácil para ela, e ainda trazia profunda beleza, como nós chamamos beleza efêmera, aquela beleza passageira, beleza transitória do rosto, enquanto jovem, era uma bela jovem. Cecília renasceu perseguida espiritualmente. Ela quando renasceu, ela tinha o seu obsessor. E esse cúmplice de faltas graves do passado, ao qual ela se vinculara por laços de muito ódio, num passado até não muito distante. Foi assim que, abusando da liberdade, da devassidão, acabou engravidando nas suas vida mais promíscua. Reconhecendo-se agora nesta situação aos 25 anos, solteira, rica, prestigiada pelo nome da família, deplora, embora tardiamente, os compromissos assumidos. E nesse instante da vida ela está lutando para desfazer-se da gravidez, desse filhinho imaturo que, na realidade, é esse mesmo comparsa de vidas passadas. Era o seu obsessor que estava em um processo de encarnação. Esse cúmplice do passado, por acréscimo de misericórdia divina, busca aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com ajuda espiritual. Foi assim que Cecília recolheu da sua leviandade o recurso capaz de retificar-lhe a vida, ou seja, de um limão uma limonada. Ela estava desequilibrada, etc. e tal, tinha um obsessor na vida dela, aconteceu uma desventura de uma gravidez em que ela nem casada era, na época, numa sociedade bastante conservadora, mas a espiritualidade utilizou, de alguma forma engravidou, vamos colocar esse obsessor nesse processo gestacional. Entretanto, Cecília reage ao socorro divino com uma conduta muito perversa. E o Calderaro tem cooperado lá com os trabalhos de assistência a Cecília, exatamente por causa dessas interferências maternais junto aos espíritos até superiores a Calderaro. Essa mãe desesperada, há 8 anos desencarnada, pedindo às altas esferas para que ajudasse a filha dela nesse estágio da vida de Cecília. Calderaro, todavia, alimenta, conversando com André Luiz, uma esperança muito vaga. Ele não tinha certeza se ia dar certo essa situação dela. Por quê? Porque ele percebeu o quadro, já estava acompanhando o quadro, e ele não colocava muita fé na reabilitação de Cecília. Os laços entre a mãe e o nascituro, o bebê, são de profunda amargura e de profundo ódio. Em tais vínculos, Cecília deveria recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se ela pretende a vitória espiritual. Contudo, explica o Calderaro, quando a mulher ela se rebela às sublimes vibrações do amor, é quase impossível, segundo o Calderaro, executar um programa dessa reencarnação agora já em vias de concretização.
Cecília queria abortar. O tema é aborto. Cecília, ela queria tirar, expulsar esse filho no seu ventre. E ela fez tudo para que ela expulsasse esse seu antigo comparsa, cúmplice do passado. Agora, nessa gravidez precipitada, ela estava tentando tirar do seu útero, né? Ela procurou médicos, os médicos à época negaram fazer esse aborto criminoso. Valeu-se então de drogas abortivas da época, ervas e outras coisas mais, dos quais ela continuou utilizando para expulsar a criança através dessas drogas venenosas e abortivas. A situação dela, mental, bastante lastimável, deplorável, em um processo de desvario muito grande. Ela estava louca para tirar essa criança do ventre, até para que o pai dela não soubesse, né? Esse era também um dos dilemas dela. Decorrido alguns instantes, penetrava um aposento confortável. Então, André Luiz, Calderaro, entraram na casa dela, onde ela estava. Ela estava estirada numa cama, né? Eles fazem uma descrição dela de uma jovem mulher, bonita, debatia-se em atrozes convulsões. Estava em estado convulsivo, nesse momento. Então, ela estava na cama em convulsão. O André Luiz Calderaro observava. Ao seu lado estava sua mãe, aquela que pediu para que Calderaro pudesse fazer uma intervenção direta, né? E uma enfermeira encarnada, que estava totalmente indiferente a essas convulsões de Cecília. A enfermeira profissional não estava nem aí para ela. A da mãe dela desencarnada estava lá. Aliás, a mãe de Cecília informou, inclusive, que a situação dela era muito grave e, mais uma vez, quase que ajoelhando, pedia por piedade que ajudassem a tirar a sua filhinha dessa situação. Pois bem, o Calderaro, o que ele faz? Ele se inclinou, né? Diz aqui o André Luiz, e recomendou, inclinou-se para ajudar a menina em convulsão, a Cecília em convulsão, lembrando que agora está com 26 anos, e pediu para André Luiz ele utilizar a sua capacidade visual, a sua capacidade de percepção, né? Sobretudo no quadro fisiológico. O André Luiz era um especialista, como eu disse, eu em algum momento falei em neurologia, mas ele era especializado em fisiologia também. Ele estudou muito fisiologia, o André Luiz como médico encarnado. André, então ele ficou evitando fazer, quando ele viu a situação da convulsão, muito remédio abortivo, ela estava de todas as formas querendo tirar a criança do útero, né? O André Luiz disse assim, eu não vou descrever em nome da caridade, da fraternidade, o que eu estou vendo, né? Esse embrião presta a ser abortado, é um quadro muito trágico. Não vou narrar aqui no livro. É uma situação, é um quadro muito pesado. Ele diz isso aqui no livro. A situação da jovem era deplorável, dominada pelos impulsos desintegradores dos sentimentos do ódio. Da mente dessa jovem aglomeravam-se as mais fortes irradiações que desciam, quais estiletes escuros que atacavam as trompas e os ovários, penetrando o útero, incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses de idade. Ela estava de 4 meses de gestação. Então, as energias mentais de tanto ódio de Cecília eram então intensificadamente emitidas pela mente do mesmo ódio contra o ser reencarnante, que mais pareciam estiletes escuros que estavam penetrando no útero e exatamente incidindo sobre o feto, né? Sobre essa organização que ele chama embrionária de 4 meses. Cecília pensava, aí o André Luiz telepaticamente vai analisar o pensamento dela, ela dizendo, eu odeio este filho intruso que não pedia vida, vou expulsá-lo. Ela engravidou, como eu disse, não era casada, isso era uma grande vergonha para as mulheres solteiras na época, tem esse problema do estigma e dos preconceitos sociais da época, então ela estava com muita vergonha disso, ela está grávida sem ter realmente se consorciado, né? A mente do reencarnante, desse espírito reencarnante, como se fora violentada num sono brando,
suplicava: poupa-me, pelo amor de Deus, eu quero acordar no trabalho, eu quero reencarnar, eu quero viver e reajustar os meus débitos para com você. Ajuda-me, por favor, resgatarei a minha dívida, pagar-te-ei com amor. Por favor, não me repilas, não me expulse, tem caridade. Isso mentalmente, o espírito ligado a ela, com 4 meses de idade, no útero. E ela respondendo mentalmente: nunca, nunca, nunca amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Ela estava com muito ódio, estava em estado de convulsão nesse momento. E na sua explosão convulsiva, ela estava dizendo que odiava muito essa criança, né? Estava amaldiçoando essa criança. E mentalmente, nessa situação, ela dizia: prefiro morrer a receber-te nos braços. Então ela conversando mentalmente com o bebê: se eu prefiro morrer do que receber você como filho, né? Porque você está me envenenando a vida nesse momento. Repito, grávida, solteira, muito famosa, uma pessoa, tinha destaque, família com nome, na década bastante assim, conservadora em termos de família, patriarcal. E ela ia dizendo, né, perturba a minha estrada, você está me perturbando a minha caminhada, detesto-te, você vai morrer sim, eu não quero você. Isso a mente dela. Nesse ódio, nesse estilete escuro de energias, interferindo na estrutura embrionária, ela própria, isso ela já tomando os abortivos direto, e com uma enfermeira ali, e ela pedindo à enfermeira que ela usasse a técnica para abortar. E os raios dilacerantes do ódio continuavam descendo da mente a jatos contínuos, permanentemente atacando o bebê. Mentalmente: eu não quero, te odeio, você não vai nascer, eu vou te expulsar, você tem que morrer, você está atrapalhando a minha vida. E o tempo todo nessa convulsão, num estado fisiológico péssimo, bastante deficitário, bastante traumatizada em função dessa guerra mental dela. Nesse instante, Cecília dirigiu-se com decisão àquela enfermeira, aquela técnica que estava ali, já que os médicos tinham negado abortar. Ela estava agora com uma enfermeira. Olha, diz ela, eu estou muito cansada. Liana é o nome da enfermeira. Liana é o nome da enfermeira. Eu estou muitíssimo cansada, Liana, mas eu exijo que você me tire essa criança hoje. Você conhece a técnica? Aí ela disse assim: mas assim, nesse estado convulsivo? Eu sou enfermeira, você está em convulsão. Tem condições? Não, mas eu quero mesmo assim, eu quero. Ela tornou Cecília inquieta, né? Eu não quero adiar essa intervenção. Precisa ser hoje, eu não quero essa criança. Estado convulsivo. Imagine com as descargas realmente de descargas convulsivas muito semelhante a um epilético, né? Meu pai, ele não pode saber da minha gravidez. E eu odeio essa situação que definitivamente não conservarei. Eu não vou ficar com essa gravidez. Então já tinha uma outra ideia. Além de ter vergonha da sociedade, de parentes, estava com medo de o pai dela saber. Calderaro colocou as mãos dele na fronte dessa enfermeira e a partir daí a enfermeira começou a ponderar com ela. Olha, vamos tentar algum repouso, Cecília. Você está em estado convulsivo. Você vai modificar possivelmente esse plano de querer tirar essa criança. Vamos repousar um pouco. Não, eu não quero. Está bem mal-humorada, né? Essa é a minha resolução e ela é inabalável. Exijo a sua intervenção sim e esta noite. Eu estou pagando. Você está recebendo. E eu quero tirar essa criança hoje. Naquele momento, no mesmo estado convulsivo, a enfermeira, como técnica, ela ponderou. Mas a Cecília estava exigindo. Malgrado a negativa peremptória, ela acabou, até por sugestão de Calderaro, foi preparado ali um sedativo, que a enfermeira, por indução do próprio Calderaro, preparou, né? E ofereceu para ela tomar, né? Com uma influência, como eu disse, do próprio Calderaro. Ela tomou e no momento em que ela tomou, ela entrou em um processo de torpor, que era um sonífero, né? Um tipo de um sonífero, na realidade, um sedativo, para melhorar seu estado convulsivo.
Quando ela entrou em estado mais, ficou sedada, né, mais fora de si, nesse momento, parcialmente, ela se desliga do corpo, porque ela estava sedada, tá? No processo de adormecimento, né? E quando ela compulsoriamente entra nesse processo de sono, ela realmente vai para outra dimensão, vai para a dimensão espiritual. E o Calderaro aproveitou, né, para que ela fora do corpo, semi-liberta do corpo, em estado, né, de sonolência provocada por esse sedativo, ele aplicou o passe no que o André Luiz chama no disco fotossensível dos olhos, ou seja, para que ela pudesse ter capacidade, porque ela estava tonta com sedativo. Então foi aplicado, magnetizado os olhos perispirituais dela, exatamente no disco, né, na íris, né, que é o disco fotossensível dos olhos, né, para que ela pudesse visualizar fora do corpo físico. Aí a Cecília passou a ver Calderaro, André Luiz, e ficou admirada na contemplação da mãe dela, que ali estava também, desencarnada, como eu disse, há 8 anos. Né? E, evidentemente, ela estava chorando muito, a mãe, chorando convulsivamente ali. Cecília, mesmo vendo a mãe chorando nessas condições, ela se manteve impassível, embora assombrada, estava vendo a mãe dela. Para ela estava vendo um sonho, mas estava sedada, ela estava nesse momento num sono provocado, por orientação, por influenciação de Calderaro. E a mãe chega para ela e diz: minha filha, usando o termo na segunda pessoa, venho a ti para que te não leve adiante esse aborto. Reconsidere ou reconsidere a atitude, acolha minhas lágrimas com um apelo do coração. Veja bem, eu vou fazer grande síntese dessa conversa. Foi uma conversa muito longa, o capítulo é muito longo dessa conversa da mãe com ela, num processo de profundo e direto convencimento. Eu peguei as partes mais importantes dessa conversa da mãe com a Cecília, né? Então ela diz, né, para que ela pudesse reconsiderar, ela estava chorando muito, com lágrimas copiosas, com um apelo de um coração maternal, que ela pudesse ser sensível e não fazer o aborto. Por piedade, ouve-me, não te precipite nas trevas quando Deus te abre as portas da luz numa possibilidade da maternidade. Cecília, nunca é tarde para recomeçar. Deus transforma os nossos erros em convite para o aprendizado. A mente delirante de Cecília, porém, recordou as convenções sociais, como se vivera num minuto de pesadelo. Então ela ficou, puxa, mas se eu continuar minha gravidez, a sociedade vai me esmagar. Meus familiares vão me esmagar, o meu pai vai me destroçar. Isso é a mente dela, fora do corpo, pensando. É uma mente bem delirante, que ela estava em estado convulsivo. E agora com sedativo fora do corpo, recebendo da sua mãe um apelo. E a mãe continuou: socorre-te da consciência antes de tudo, Cecília. O preconceito da sociedade é respeitável, a sociedade tem lá os seus princípios justos. Porém, surge um momento na vida de cada um de nós, na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus tão somente. Não dê ouvido à sociedade, não dê ouvido ao que vão falar da sua gravidez. Pense em Deus. Você permaneça com Deus e tão somente com Deus você vai vencer essa etapa. Não abandones a coragem, mantenha a fé, tenha bom ânimo. A maternidade, explicando a mãe dela para ela, iluminada pelo amor, pelo sacrifício, é com certeza absoluta o reduto pleno da felicidade humana em qualquer parte da Terra, mesmo quando o mundo nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos às reincidências e ao desamparo. Isso acontece muito, a sociedade abandona muito o cidadão mesmo. Nesses momentos, a sociedade ela ataca. A sociedade somos nós, né? É a soma de todos os cidadãos. Mas ela é muito hipócrita, além de muito doente moralmente, ela não pode, é completamente devassa e condena os cidadãos quando estão em erro. E então ela se sentia que inapelavelmente seria cobrada da sociedade. E a mãe está dizendo para ela: esqueça o que a sociedade vai dizer, esqueça o que as pessoas vão dizer. Viva para Deus. Supere esses preconceitos.
E aí continua, por agora você vai defrontar tormentas e muitas lágrimas, sem dúvida. O temporal da incompreensão, da intolerância, flagelará o seu corpo, o seu rosto. Contudo, em algum momento, pela misericórdia de Deus, a bonança virá, mas não tira essa criança. O caminho é empedrado, muitos espinhos, dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, garantindo-te o futuro. Cedeste aos golpes da paixão, por isso você engravidou, fugindo do ideal aos primeiros impulsos do desejo. Então está sendo verdadeira com ela. Elegeste o caminho da precipitação agora, nesse momento, embora tardiamente, é imprescindível evitar esse despinhadeiro fatal, o aborto. É imprescindível contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vida do dever de assumir a maternidade. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio, aceitando a maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. Na obscuridade do banimento social, você realmente vai ser rejeitada. Muitas vezes, nós logramos a felicidade do autoconhecimento. Quando a sociedade nos espezinha, nós passamos a nos conhecer um pouco mais. Porque o desprezo dos outros, o desprezo dessa sociedade hipócrita, palavras minhas, né? dessa sociedade doente moralmente, o desprezo público, precipita os mais fracos ao esquecimento de si mesmo, pelo autoconhecimento. Esse desprezo público ergue os fortes para Deus, sustentando-os nas estradas anônimas das obrigações humildes até o que ele chama de a montanha da libertação desses preconceitos, desses julgos sociais. É provável que o teu pai te rejeite, sim, que outros parentes também te menosprezem. É provável, não está dizendo que vai acontecer. Sociedade hipócrita e conservadora da década de 30 e de 40, com certeza isso iria acontecer. A aflição enobrecerá a sua disposição de resgate dos débitos do teu passado sombrio. Ela tinha uma ligação com esse espírito reencarnante de um passado muito sombrio, ligado também à vida sensual, ao desequilíbrio sexual. É melhor a coroa de espinhos na fronte do que um montão de brasas na consciência. Que frase bonita, né? Muito melhor uma coroa de espinho, espicaçando-nos, né, em algum momento ao nosso eu, ao nosso sombrio ego, né? Mas é muito melhor essa coroa espinhosa, dolorida, do que as brasas conscienciais, do que o peso de consciência, do que o vulcão da consciência. Se a amargura da vergonha açoitar a tua sensibilidade, está envergonhada porque está grávida, a glória da maternidade brilhará em teu caminho. Então está mostrando todo um caminho que ela pudesse reverter esse desejo de não querer ter a criança. Estava com 4 meses, repito. Cecília, tuas lágrimas orvalharão uma flor sublime, que será o teu filho, carne da tua carne, ser do teu ser. Isso é muito importante no seu destino. Não renuncie a isso. Mulher que sabe renunciar tem muito poderes na terra. Renunciar no sacrifício para ter a criança. Você encontrará em ti mesmo o poder da paz até a vitória final, na sua libertação desse esfogueamento consciencial, embora todos os espinhos que você traz. Cecília escutava, quase indiferente, disposta a não se render. Ela estava disposta a abortar. Recebia os apelos maternais sem alteração de atitude. Ela estava sedada. Foi então que Cecília contestou a sua mãe em pensamento. Ela não falou nada, em pensamento. Depois ela começou a falar. Ela contestou, aí ela materializou na voz. Por que não me disseste isso antes? Porque ela foi criada com excesso de mimos. Rica. A mãe não deu uma boa educação para ela. Essa mãe desencarnada. E ela está cobrando agora. Por que não me disseste isso antes? Sempre satisfazia os meus desejos? Nunca me permitiste o trabalho? Favoreceste-me o ócio?
Fizeste-me crer em posição mais elevada do que a das outras criaturas? Incutiste-me que os privilégios especiais me eram devidos. Tudo isso você me ensinou. Não me preparaste, enfim, estou sozinha, estou aflita. Eu não tenho agora coragem de humilhar-me, porque você não me ensinou isso. Você me deu muito mimo, mais ou menos assim, jogando na mãe a culpa também dessa situação dela estar com vergonha da gravidez, querer abortar até para não enfrentar o pai nem a sociedade. E outra coisa, estava com o inimigo no ventre também do passado, um cúmplice violento do passado também. Não violento nesse momento, mas tinha uma vida complicada do passado. Buscar trabalho remunerado, eu queria trabalhar, se meu pai me expulsar de casa, não é o ideal que você me ensinou, não. Eu nem estou preparado para trabalhar. Por isso, enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Ou seja, se fosse abandonada, expulsa de casa, ela se sentiria pior do que se morresse naquele momento. Não. Eu não desisto, não. Nem mesmo a tua voz, mãe. A despeito de tudo, ainda amo você, mas é-me impossível retroceder. Eu vou tirar essa criança sim. A venerável mãe chorou, agarrou-se à filha com mais intensidade, suplicou, pedindo piedade, perdoa pelo mal e pelo mal que eu te fiz, porque eu queria-te o bem em demasia. Não consideras, porém, a minha dor de mãe, nesse momento eu estou sofrendo, até por eu ter errado na sua educação. Cecília voltou ao corpo, pronunciando agressivas palavras de negação. Disse, não vou atender, não. Desfazendo-se da influência de Calderaro, regressou ao corpo em gritos roucos, lentamente foi tomando conta do corpo dela, que estava em convulsão, deu o sedativo, dormiu, teve esse contato com a mãe, volta para o corpo ainda e gradativamente volta à sua consciência, né? E começou a dar gritos roucos, gritando. Calderaro aproximou-se da mãe, chorosa, e informou, infelizmente, o processo de loucura por rebeldia parece inconsumado, minha irmã. Entreguemos-nos agora ao poder da suprema proteção divina. Não tem outro caminho. Entregar para Deus. Enquanto a mãe se debulhava em lágrimas, Cecília, perturbada pelas suas emissões mentais, dirigia-se à enfermeira, agora reclamando, eu não posso mais, eu não suporto mais a intervenção agora, eu não quero perder um minuto, eu quero que você tire essa criança agora, exigindo da enfermeira. Sabe por quê? Eu tive um pesadelo. Nesse remédio que você me deu, que eu fiquei em sonolência, eu acabei realmente sonhando com a minha mãe, que ela voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não. Paciência e caridade não. Eu irei até o fim e preferirei o suicídio final do que ter essa criança. Olha como é que ela estava revoltada. Inspirada por Calderaro, a enfermeira mais uma vez fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Diz a enfermeira para ela. Não seria o seu sonho um providencial aviso para você que você agora está muito doente, você fisicamente não está bem? Cecília, no entanto, ficou irredutível. E ante a mãe desencarnada em pranto, o aborto foi levado avante. E aí? A enfermeira não teve outro jeito. Ela fez a intervenção abortista. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instantaneamente. Ela estava em convulsão, tomou o sedativo, voltou para consciência, exigiu da enfermeira fazer o aborto, a enfermeira fez, né, os procedimentos abortivos e a partir daí o corpo dela começou a entrar em um processo muito mais profundo de desordem fisiológica, né? Ficou muito, o bebê, a criança estava sendo expulsa, estava reagindo ao ser violentado por aqueles instrumentos, já estava sendo pelos remédios, não é remédio não, pelos venenos abortivos que ela já estava tomando, né? E foi aderindo cada vez mais nas paredes placentárias. Então o bebê não queria sair. Estava ligado a ela profundamente de vidas anteriores. A mente desse embrião, né, começou a despertar, desse espírito reencarnante, né? Quanto mais aumentava a violência de extrair aquele corpo, os raios escuros não partiam agora só do encéfalo de Cecília. Eram igualmente emitidos pelo bebê, estabelecendo-se uma maior desarmonia. Mente do reencarnante, mente da abortista, estavam realmente num processo de profundo conflito. Depois de longo e difícil trabalho, parte do bebê, ou bebê, considerado na época, década de 30, né, foi expulso do útero da Cecília. Ela fez o aborto. A enfermeira,
subtrair o útero somente pequena porção de carne móvel. Porque o bebê, atraído ao corpo materno, produzia forças vigorosas e indefiníveis, preso ao campo celular que a expulsava. Então o bebê, perispiritualmente falando, né, ele ficou preso à parede uterina. Cecília, semi-desperta, num pesado pesadelo de sofrimento, refletia o extremo desespero dela. Lamentava-se com gritos aflitivos, estava sofrendo muito depois do aborto, emanava vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas, estava fora de si nesse momento. Cecília e o abortado eram como duas feras, terrivelmente algemadas uma à outra. Então ela cometeu o aborto, mentalmente com o ódio da criança, a criança foi abortada, mas não quis sair do ventre, né, do seu ponto de vista espiritual e mental, e também criando essa briga mental com a mãe. O bebê que não chegar, ele compara aqui, né, como duas feras terrivelmente algemadas umas à outra. O bebê que não chegar a nascer transformara-se em um perigoso verdugo do psiquismo dela. Pressionado com os impulsos voluntários, aquele ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta, né, das chamadas energias ou da corrente sanguínea da mãe com o feto, onde há a troca sanguínea, provocou ele um processo hemorrágico. Ele, o espírito, acabou provocando, porque estava tão preso e não estava aceitando aquela expulsão, que acabou provocando nesse corpo, nesse cosmo fisiológico desorganizado de Cecília, um processo de hemorragia violento, abundante. O bebê, desconjuntado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o perispírito do bebê, né, abortado, alcançou os movimentos espontâneos da zona do coração. Que agora é um processo de obsessão muito intrínseca, muito profunda, que alterou os batimentos cardíacos, inclusive, né, atingindo a questão da oxigenação do corpo dela, porque o coração começou a entrar em arritmia, envolvendo os nódulos da aurícula direita. Perturbou as vias dos estímulos, determinando inclusive choques tremendos no sistema nervoso central. Praticamente está zerando a vida dela, né? Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista e muito complexa. Entrou em hemorragia, compelindo a essa enfermeira a gritar por socorro, por tudo, pedir socorro. Na época não tinha celular, não tinha nada, ela foi buscar socorro. Ela está vendo a mulher sanguentada, né? A mulher realmente hemorragia incontrolável, sistema nervoso alterado, o corpo fisiológico dela todo desestruturado, mais morta do que viva, né? Ela saiu para pedir socorro imediato, depois que ela evidentemente apagou os vestígios do seu crime. Ela escondeu lá o bebê abortado, enterrou, fez alguma coisa assim, para não dizer que ela cometeu o aborto, para dizer que houve na época não tinha instrumentos tão aperfeiçoados para saber o que estava acontecendo. Estava ali em estado de hemorragia, com um descompasso, arritmia cardíaca, sistema nervoso central derrubado. E aí, nesse estado extremo de Cecília e do seu futuro, que seria o seu futuro filho, agora expulso, abortado, ela ia dizendo: odeio, odeio, clamava a mente de Cecília em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Ele estava preso, ele não quis sair dali, embora o fisiológico saiu, mas o perispírito dele ficou preso ali, né? Criando todo esse problema. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Isso em estado de crise, em estado realmente de delírio, ela dizendo que ela não embalaria esse intruso que lançaria ela a vergonha social por causa da gravidez. Ambos, mãe e o abortado, pareciam agora, por dizer, mais exatamente, sintonizados na onda do ódio. Entraram numa onda de muito ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma, respondia no auge da ira: vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, eu não te perdoarei. Claro, com a voz tertórica de ódio do espírito. Eu estou usando aqui um termo suave, não imagino como é que isso aí deve ter saído da mente e do coração de um espírito rejeitado nessa situação. Não me deixaste reencarnar, onde a nossa dor em comum me ensinaria. Então, eu programei, Deus me permitiu a reencarnação para que nós pudéssemos em comum passar pela dor em comum. Seria seu filho
para o resgate de como seu cúmplice que fui do passado. Teríamos chance de nos amar, de desculpar-te pelo passado delituoso, de esquecer as minhas angustiantes mágoas contra você. Renunciar-te à prova que nos acarretaria a provável reconciliação entre nós dois. Fechaste-me as portas da reencarnação que poderia trazer para mim a minha redenção. Entretanto, esse danoso poder que prevalece em ti também habita em minha alma. Esse poder que você tem, eu também tenho. Trouxeste-me à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Você acordou em mim o meu ódio. Você acordou em mim exatamente esse lado lodoso de perversidade que estava sonolento e dormindo dentro de mim. Acordou. Nega-me o recurso da regeneração. Mas estamos agora novamente unidos. Arrastar-te-ei para o abismo. Então o espírito que foi abortado, com esse ódio, condenaste-me à morte e por isso a minha sentença será igual. Você vai morrer. Não me deste o descanso. Impediste o meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Você me violentou. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Eu vou te odiar. Vingar-me-ei. Seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em apavorante quadro de espírito a espírito. Calderaro orava em silêncio, invocando auxílio de fora, para que viesse a equipe ajudar nesse momento. Daí em instante, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. Calderaro passou instruções. Deveriam consolar, primeiro, a mãe que estava em desespero ali, a mãe desencarnada que não conseguiu nada com Cecília, né? Então, consolar essa mãe desventurada, que permaneceria junto da Cecília infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, Calderaro, ao sair, acrescentando, sabe o que vai acontecer, André Luiz? Ocorrerá a desencarnação de Cecília dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com a intensidade e com a eficiência mais arrasadora do que as de todos os canhões da Terra troando de uma vez só. O ódio é pior do que um canhão. O ódio no coração é pior do que armas nucleares. Ele está dizendo que o ódio diariamente extermina criaturas no mundo com a intensidade, o ódio entre pessoas, entre nações, entre coletividades, mas são mais arrasadoras do que todos os canhões da Terra troando de uma vez só. O ódio é destruidor. O ódio é mais poderoso que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Que, por sinal, guerra é resultado do ódio. Eu não afirmo isso por teoria não, André. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal em vários lugares. Nós estamos vendo um caso de Cecília, mas isso está acontecendo em vários departamentos da vida social do mundo. Estabelecido um império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas que Deus procurou reunir no Instituto da Reencarnação, dando chance para que esses cúmplices pudessem, nesse processo agora de mãe e filho, sanar o ódio de vidas passadas. É necessário confiá-las doravante ao tempo. Cecília, vamos entregar ao tempo, a fim de que a dor, Deus não castiga. Não existe nos estatutos divinos punições. Mas a dor é um convite para o amor. Então deixemos que doravante e o próprio tempo para que a dor opere os corretivos indispensáveis a essas almas. Aí o André perguntou, e como é que eles ficarão a partir de agora? Permanecerão entrelaçados assim com tanto ódio? Por quanto tempo eles vão ficar nesse ódio? E Calderaro informou para o André Luiz, agora, nada vale uma intervenção direta em relação a essa união de uma guerra de ódio entre eles. Só poderemos cooperar com a oração, com o amor fraternal, aliada
a essa função de luta cotidiana. Consumou-se, concretizou-se para ambos um doloroso processo de obsessão que já vem de muito tempo, agora piorou. Há aí um caso de um assassinato, porque ela mandou matar o filho no ventre. Isso é um assassinato. É isso que ele está falando, né? Um processo de obsessão recíproca de amargas consequências no espaço e no tempo, a cuja extensão nenhum de nós pode prever. Não sei o que vai acontecer, isso é com eles. Nós não temos como fazer um quadro do que vai acontecer com esses dois, como outras milhares e talvez milhões de casos idênticos no mundo de hoje. Isso foi da década de 40. Está acontecendo direto isso. É o nosso mundo. É o nosso mundo. Esse capítulo termina exatamente com essa trágica situação. Ela desencarnou, os dois entrelaçados em ódio. Ela não quis ser mãe por causa do preconceito social. Hoje é quarta-feira. No sábado nós vamos fazer uma análise no novo capítulo, cujo título é Sexo. É o título. Então nós vamos analisar esse capítulo. Eu já estudei, já analisei. E para que eu não antecipe, realmente diminuindo perspectiva para quem não conhece, deixarei para que no próximo sábado nós possamos fazer uma síntese também desse capítulo e refletir junto com André Luiz Calderaro e outras grandes almas exponenciais, criaturas de Deus, com potencial de amor muito grande, nos ensinando coisas tão tristes, tão trágicas como essa que nós vimos hoje de Cecília, sua mãe, uma enfermeira, uma criança que não nasceu, que na realidade é um espírito velho de ligações profundas nesses mistérios das nossas desditas, de nossas aventuras e desventuras da vida humana. Que Jesus foi muito intenso mesmo, eu sei que foi. Para mim para nós sabemos. Nenhum de nós aqui é limpo, diz, todos nós temos um passado obscuro. Nós estamos vendo o caso de uma irmã nossa, que existem milhões hoje nas mesmas condições. E nós já temos o caminho da oração, do amor, do nosso trabalho cotidiano, né? A fim de que nós possamos realmente fazer da nossa parte, porque existe muitos irmãos nossos, no mais extremo, nos limites dos delírios, e que nós, de nossa parte, podemos dar, digamos que na compaixão, a esmola do nosso amor pela oração, né? É o que nós podemos fazer. Que Jesus nos abençoe, tá bom? Eu sei que foi triste, né? Muito triste essa história de hoje, mas é real. E está acontecendo sempre por aí, infelizmente. Oremos, né? É a força que temos para podermos ajudar irmãos nossos que estão nessas condições. Muito triste. Até sábado, então. Muito obrigado. Foi intensa mesmo, né? Um grande abraço, um descanso para vocês, uma ótima noite aí. Aproveitar essa semi-libertação do corpo pela noite para ir aprendermos também com os caldeirários da vida, né? Muita paz.